Eu vivo em um mundo de areia e fogo. As queimaduras de um sol carmesim tiram a vida de qualquer coisa que rasteje ou voe. Tempestades de areia varrem as folhagens deste terreno árido. Raios caem do céu sem nuvens, e estrondos de trovões ressoam inexplicáveis nas vastas planícies. Até o vento, seco e abrasador como um forno, pode matar um homem de sede. Salve, galera! Hoje eu trouxe a Boxed Set aqui do Dark Sun, do material publicado para o AD&D segunda edição em 1991, para a gente falar um pouquinho, fazer uma resenha usando esse chassi estrutural do Dark Sun. Eu já mostrei aqui essa caixa, né, que eu pedi para confeccionar, um material que eu comprei antigo, lá dos anos 90 do Dark Sun. Foi, até onde eu me lembro, foi a única experiência que eu tive jogando o AD&D segunda edição. No final dos anos 90, um amigo mestrou pra gente uma mini campanha em Dark Sun, e é usando essa box, o chassi estrutural original do Dark Sun, que eu vou fazer essa resenha hoje. Ela é uma resenha introdutória a esse cenário, que é um dos meus top cenários de D&D de todos os tempos, né? O Dark Sun, ele rasga muitos conceitos clássicos. Se a gente fala que existe um pouco de cenários baunilha, né, cenários vanilla, o Dark Sun, ele rasga essa realidade com diversos conceitos novos, e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho, né, sobre o conteúdo dessa caixa, uma resenha introdutória sobre o que é Dark Sun. Então eu vou mostrar por etapas, tá? Então, devagarzinho, o que tem nesse cenário? Uma das sacadas que eu achei muito legal desse material na época, se olhar o meu livro, tá bem surrado, né, tem que mandar restaurar ele. Mas uma das pegadas muito legais dessa proposta, dentro dessa caixa, é esse livrinho aqui que chama The Wonders Journal. A tradução ao pé da letra seria O Jornal do Andarilho, ou As Crônicas do Andarilho, né? Alguma coisa assim. Então, qual que é a sacada? Esse material, ele é escrito por um personagem. Ele é a visão de um personagem que vai relatando um pouco sobre Arthas, um pouco sobre Dark Sun. Se você olhar aqui, essas artes se complementam, tá vendo? Olha lá, ó. Lá no fundo a cidade de Tyr, a famosa cidade de Tyr, e cada um desses livros tem um objetivo. Esse aqui, o objetivo dele é trazer a proposta do cenário a partir do olhar desse personagem, que é o andarilho, que é o aventureiro do lugar, né? Então, o conteúdo desse livro aqui, o The Wonders Journal, ele tem uma pegada do mundo de Arthas, que é o nome do mundo, Arthas, as sociedades dele, a geografia do cenário. Aí ele traz um foco na cidade-estado de Tyr. Arthas, ela é organizada, né? Existem algumas cidades-estados, são pontos de luz dentro dessa região árida, dessa região desértica, dessa região pós-apocalíptica. E dentro dessa pegada, Tyr é uma cidade de destaque, considerada como um dos principais pontos de aventurar-se, né? Um ponto de partida para personagens. E tem no capítulo 5 um bestiário, né? O cenário de Dark Sun, ele é desenvolvido pelo Troy Denning e o Timothy Brown, são os dois autores do cenário, que também, o Brown também faz algumas artes, né? As artes coloridas e tudo. Então essa aqui é a galera que está envolvida de uma forma direta ou indireta no trabalho. Publicado pela TSR em 1991 aqui, ó. Tá vendo? 1991 aqui, ó. Publicado pela TSR em 1991. Então, o que tem nesse material aqui de forma resumida, tá? É só uma introdução. Ele traz um overview do mundo. Então, qual que é a pegada? A partir do uso da magia, vou trazer um resuminho, tá? A partir do uso da magia selvagem, o cenário foi... Eu vou até mostrar aqui pelo mapa, acho que vai ficar mais legal. Dentro da box vem também dois mapas, um da cidade de Tyr e um do mundo de Arthas. Então eu vou mostrar do mapa, olha só. Ele vem um mapão aqui, que eu já tinha mostrado uma vez, vou mostrar de novo. E aí, a partir dele, a resenha que eu tô batendo um papo aqui é desse livro, tá? Eu vou falando desse livro aqui, resumido, tá? De forma introdutória, desse mapão aqui. Então, qual que é a sacada? Olha só, é um mundo amarelo. A era da areia. Mundo de areia, ó.
É um mundo todo amarelo. A cidade de Tyr tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Tyr. Se você pegar o material da 4ª edição, esse material foi publicado oficialmente para AD&D 2ª edição, tá aqui. Então tem vários suplementos ao longo dos anos 90 para AD&D 2ª edição, e depois ele voltou a ser publicado já na geração Wizards of the Coast, na 4ª edição do D&D, que é o AD&D, eu já falei aqui, né, mas sem o Advance, então D&D 4ª edição. Então, se você quer material oficial, na minha recomendação, eu pego o material básico do AD&D ou pego o livro de cenário da 4ª edição. São 2 chassis estruturais para você ter essa experiência. E aqui, ó, nessa pegada, se você for ver o mundo, ele é essencialmente amarelo, tá vendo? Isso aqui são mares de lodo, são os mares de sal, é uma região de areia, um mar de areia, né? Então toda essa região selvagem, um mundo praticamente sem água, onde a água vale mais do que ouro. E por que ele chegou nesse ponto, né? Na proposta do cenário, o uso da magia ele foi profanando, distorcendo o mundo. E o uso da magia consome matéria viva, consome matéria orgânica. Então você usa água, você usa vegetação, você usa outras criaturas, usa frutos. E todo esse uso selvagem da magia foi transformando o mundo ao longo das eras, né? Ele passou pela Era Azul, pela Era Verde, mas ela foi distorcendo o mundo no que é esse mundo pós-apocalíptico pelo uso da magia, um mundo distorcido. Ainda existem alguns pontos de vida, né, chamando de pontos de luz, tá vendo? Tem um pouquinho de selva em alguns locais, tem uma grande mata aqui, ó. E aí o cenário vai explicando um pouco sobre isso, tá vendo? Aqui a região de Tyr, a legenda, né, do que significam esses desenhos, mas essencialmente é um mundo desértico, é um mundo amarelo, é um mundo desolado. Então dentro dessa magia, se você olhar aqui, ó, ele tem do outro lado o mesmo mapa em hexágonos, né, para fazer uma pegada de Hexcrawl, tá vendo? Olha que legal. Tá aqui a região de Tyr. Então ele mostrou um mapa em preto e branco, no verso, todo hexagonal. Se você quiser propor uma experiência usando esse mapa, uma experiência de Hexcrawl. E aí o que ele traz aqui no Under Journal, que eu já mostrei, né, um pouquinho? Ele traz um resuminho, uns contos sobre esse mundo que virou um mundo em ruínas, um mundo desolado. Então, ele traz aqui todas as raças, todos os personagens, eles foram customizados sobre essa ótica. Então ele traz muita coisa diferente do padrão. Então a magia, por exemplo, ela tem os profanadores e os preservadores, que se organizam em cima de uma sociedade chamada Sociedade Velada, que é uma forma de se proteger do uso corrompido da magia, porque o uso caótico da magia, a partir da profanação, do consumo da vegetação, do verde, da vida, levou o mundo onde ele está. Então apenas os principais líderes arcanos, né, os feiticeiros reis, os Sorcerer Kings, passaram a governar essa cidade-estado de uma forma tirânica. E qualquer pessoa capaz de usar magia foi caçado por eles, e a magia passa a ser controlada por esses tiranos. Então existe uma sociedade velada que se protege a partir do uso da magia, tentando preservar, né, que são os Preservers. Eles aprenderam a usar magia. Então um ponto interessante se você quiser ter uma pegada de campanha envolvendo esse tipo de estratégia, né? E aí ele traz aqui um pouquinho das cidades, as raças são todas diferentes, tá? E aí ele traz um capítulo de como funcionam as raças nas cidades. Então, por exemplo, os anões nesse cenário, eles não têm barba, é outra pegada. Os elfos, eles são extremamente adaptados a esse calor, então esse cenário. Então eles correm melhor, eles têm velocidade de marcha, eles são meio piratas, meio bandidos nesse mundo desolado. Aí a gente tem aqui os meio-elfos, que em muitos casos envolvem nas cortes, né, como bardos e tal. Tem os meio-gigantes, olha que bacana, eles são gigantescos em comparação ao humano, consomem muito mais água e comida, mas eles são bem mais fortes, né? Aí tem os Mulls, que são meio anões,
criados como escravos, né? São pelos líderes escravagistas e tudo, porque eles são inférteis e muito resistentes. Tem uma raça insetoide, os tricrins, que eu falo, não sei como é que seria a pronúncia adequada, a gente chama de tricrin, que são esses insetoides, esses homens grilo, que consomem muito menos água, extremamente adaptados ao cenário. Os Halflings, que são meio canibais, meio tribais, né? Extremamente violentos, agressivos. Então, essa é a pegada geral das raças para você jogar, né? Dos povos, para você jogar nesse cenário hostil. Olha lá, alguns tipos de vagões para viajar pelas areias isoladas, né? Muito, muito, muito legal. Numa pegada que mistura um pouco de Mad Max, de Duna, reinterpreta muitos conceitos, né? Ele rasga e reinterpreta muitos conceitos de fantasia medieval. Então, cara, muito, muito, muito legal. Esse é o conteúdo, olha lá, um meio gigante andando por um mar dessa região aqui que ele tá andando, ó. É essa região que eu te falei, que é um amarelinho claro, que são esses mares de lodo, né? Poderíamos falar assim, ó. Essas regiões aqui, ó. Extremamente hostil, né? Extremamente selvagem. E é isso. Então tem navios, que tem alguns tipos de embarcações que andam nesses locais. Dá para fazer aventuras de Hexcrawl, aventuras de Seedcrawl. É muito, muito, muito bacana nesse resumo aqui, que é esse livro que traz um lore e um bestiário no final, né? Beleza, esse é o livro do Andarilho. E aí tem um outro livro, que é o livro de regras, né? Que adapta o AD&D segunda edição para dentro do Dark Sun, que é um tipo de estrutura que eu uso para trazer, inclusive, ele para o BX, né? Para alguns sistemas clássicos. Eu mestrei uma aventura no evento, eu também vou disponibilizá-la aqui no canal, logo na sequência, explorando um pouquinho desse tempero na cidade-estado de Tyr, que é a principal cidade que o chassi básico traz, que é esse mapa aqui, ó. Então, esse foi o mapa, né? Esse aqui da caixa básica, ó. Então, se você pegar aqui, ó, é a cidade-estado de Tyr, ainda governada na estrutura do livro básico por um rei feiticeiro, que é o Kalak. Então esse aqui é o mapa da cidade, aqui tem a Torre Dourada onde ele vive, aqui é a arena de batalha, né, uma arena de gladiadores, e aqui é o que ele está construindo, que é um ziggurat. Então a cidade de Tyr é considerada também a região do ferro, os senhores do ferro, porque existem minas de ferro na região. Casas mercantes que vivem nos distritos dos mercadores, eles comercializam isso. Então aqui é a cidade do rei feiticeiro Kalak, o portão, como é que é dentro de uma dessas casas nobres, casas mercantes, ó. Tá vendo? Aqui é o ziggurat dele com a arena, olhando da arena e vendo o ziggurat. Então é como se essa arte aqui, ó, é como se a gente estivesse olhando da torre daqui, ó. Você vê a arena e vê o ziggurat lá no fundo, né? E aqui como é que funciona os bairros, ó. O mercado élfico, né? Aqui, ó, peraí. Olha lá, o mercado élfico e a Praça das Sombras, né? Shadow Square, a Praça das Sombras e o mercado élfico. Os elfos trazem frutos, trazem mercadorias, eles trabalham muito disso porque eles são bem adaptados ao deserto. E aqui seria meio que um favelão, né? A região mais pobre, como é que funcionam as casas. Essa é a pegada. Na proposta estrutural do livro, você pode escolher se você quer um momento de transição entre o Kalak, rei feiticeiro, já sendo questionado nas suas decisões conflituosas, desviando escravos das minas de ferro para a construção do ziggurat, e aí as casas mercantes já começam a entrar em conflito com esse conceito, ou pós-queda do Kalak, e aí Tyr é considerada cidade livre, a primeira cidade-estado não governada por um rei feiticeiro, e também traz essa pegada, um ambiente de jogo bem interessante, né? E aí, em cima disso, esse livro aqui é o livro que traz as regras, né, para você adaptar o seu jogo. Como eu já falei da intercambiabilidade old school, apesar dele ser compatível para a segunda edição, dá para você jogar com algum retroclone, dá para fazer adaptações leves para outros tipos de sistema, se você não quiser ele tão crunch assim, né? Ele tão estruturado. Mas olha só, se você for fazer o original, olha como é que o meio gigante, por exemplo, é bem mais poderoso. Ele tem mais 4 de força, mais 2 de constituição, perde inteligência, sabedoria e carisma. Então ele é uma massa de luta, mas ele consome mais água e tal. Tem as regrinhas aqui todas, né? Todas são assim, essas são as raças estruturais do chassi original.
E olha como é que tira os personagens, olha lá, eles orientam 4D4 mais 4, e aí tem algumas opções aqui, ó. 5D4, 2 vezes, para cada habilidade você escolhe o maior, ou rolar 5D4, tá vendo? 6 vezes, e aí tem um monte de opção aqui, mas todas as propostas são maiores do que os 3D6 tradicionais, né, originais do D&D, lá dos anos 70 e 80. Porque eles consideram que para viver em Dark Sun, os personagens não são ordinários, eles têm que ser, o personagem tem que ser um pouco acima da média. Então aqui são as regrinhas que eles trazem, eu tinha falado do ambiente, agora as regras. Olha lá, ó, o Mu, aliás, o anão, esse aqui é o anão, ó. O elfo que tem habilidade de correr, ó, um running, olha o tamanho do meio gigante para o humano, tá vendo? O meio elfo. Aqui são as raças, né? Os halflings tribais, os pequeninos, né? O humano ou humana, o mu, olha lá, bem resistente. Eles foram criados originalmente para serem escravos, né? Mas aí tem os mus livres que podem ser personagens. Os tricrin, que são esses grilos, né? Esses insetoides. Cada um com a sua pegada, cada um com a sua proposta, tem todas as classes, né? E ele traz um psionismo, tá vendo? Outra pegada é que nesse mundo de magia selvagem, Dark Sun é uma terra de psionismo, então tem muitas criaturas que mexem com esse psionismo. Tem a classe, né, psionico, ou em algumas opções os personagens podem ter traços de psionismo também. O livro também traz isso, mesmo não psionico, pode ter um traço de psionismo. Então ele traz essa classe também, além de outras classes, né? Gladiador. Aí se você for um mago, você vai escolher se você é um profanador ou um preservador, tá vendo? Então tem toda essa pegada, ilusionista como classe, tá vendo? Aí os clérigos, que é bem legal, né? Olha aqui, ó, o clérigo no cenário, olha que bacana. O clérigo aqui, pra mim, ele é meio que um druida. Por quê? Porque como Dark Sun é um cenário que não tem deuses, os clérigos eles trabalham com as esferas elementais. Então ele pode ser um elementalista da terra, do ar, do fogo ou da água. Então nesse chassi aqui, ele tem uma estrutura de magias que ele pega de cada um. Quer ver, ó? Ah, eu acho que é lá na lista de magias que tem isso. E aqui, depois eu mostro. Mas a ideia original é ele ter essa interação com o sistema elementalista, que para mim é uma pegada meio druídica, né? Eu acho muito legal também essa pegada. Tem o Templar, que seria a versão do Paladino, que originalmente eles têm interações com os reis feiticeiros, né? Olha lá, ó, os Templares são grandes discípulos dos Sorcerer Kings. Seria como se fosse um patrono dos Templares. Mas você pode jogar com o Templar. Tem as regrinhas aqui, que seria uma versão paladínica aqui. Cara, é muito, muito, muito legal. Então esse é um vídeo introdutório, tá? Só para mostrar a ideia geral das regras, né? Aqui, ó. Aqui que estão as esferas dos clérigos, ó, da terra, do ar, do fogo e da água. As artes, ó, um clérigo. Cara, é muito, muito, muito legal. E aí tem as magias, né? Depois aqui tem as magias, ele tem a ideia das árvores, olha só, as árvores da vida, que são essas fontes de energia que ainda tentam manter o verde nesse mundo amarelo. E aí depois vai falando da magia, da profanação, alguns usuários de magia. Então, resumidamente, é isso. Esse é o material. E o que mais tem na caixa, né, que eu não tinha falado? Além dos dois livros, ó, o livro de regras, o livro do cenário, né, que é descrito pelo personagem Andarilho, os dois mapas de Tyr e de Atas do mundo, ele tem esses dois livretos, que é uma aventura. É uma aventura introdutória, lá, uma aventura introdutória para Dark Sun. Esse aqui é a aventura, né, do mestre, onde ele vai ler aqui a proposta da aventura, tá vendo? Nesse carnê aqui, sei lá. E o outro livro é um suporte à aventura para os jogadores, que é o handout. Então, na hora que você for descrever um lugar, descrever uma pessoa, alguma coisa assim, você pode também usar o handout de suporte, que é uma pegada que já falei no vídeo da Tomb of Annihilation, né? Que trouxe essa ideia de handouts. E é uma pegada para você ter suporte na descrição se você quiser mestrar essa aventura. Olha que bacana. E é isso. Resumidamente, esse é o conteúdo da box. E esse é um vídeo resenha para contar um pouquinho sobre a história original e introdutória desse cenário que eu acho sensacional, cara. Eu sou super fã
de Dark Sun e certamente ele está entre os meus top cenários de Dungeons and Dragons, principalmente o chassi estrutural original, que eu gosto de usar como ponto de partida para aventurar. E é isso. E se você gostou desse tipo de conteúdo, dessa resenha, desse tipo de material, se inscreva no canal, deixe o seu like e, acima de tudo, comente, porque o grande objetivo desse canal é compartilhar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.